Número 62. Som. Salmo 62. Esperar você achar aí. Depois, se puder, tenta arrumar aqui para mim, por favor, se der. Vamos ler então. Salmo 62, verso de número 1. Diz assim: para o mestre de música, para Jedutum, Salmo de Davi. A minha alma, ela descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha torre segura. Eu jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado ou uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo da sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras. Com a boca abençoam, mas no íntimo eles amaldiçoam. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha torre segura, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o seu coração, pois Deus é o nosso refúgio. As pessoas de origem humilde não passam de um sopro, e as de origem importante não passam de mentira. Colocadas juntas na balança, elas pesam menos de um sopro. Não confiem na extorsão, nem se iludam com os bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham o seu coração nelas. Uma vez Deus falou e duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus e que contigo, Senhor, está o amor leal. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Vamos fazer uma oração? Se você puder, recline a sua cabeça. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por nos ter trago aqui. Nosso pedido é que a Tua palavra, Senhor Deus, ela possa modificar a nossa maneira de pensar. A Sua palavra, quando ela é pregada, Senhor Deus, ela vem como uma espada nos nossos corações, trazendo, Senhor Deus, a divisão entre o que é certo e errado. Eu te peço que o Senhor nos dê graça para escolher, ó Deus, o que é certo. A Sua palavra diz que nós devemos pesar na balança e jogar fora o que é ruim e reter o que é bom. A Sua palavra diz que há um caminho de bênção e um de maldição, e diz: escolha o caminho da bênção para que você viva, e que assim seja conosco, porque há uma porta estreita, apertado é o caminho, mas este é o caminho do Senhor. E há uma porta larga que muitos entram por ela pensando que não vai haver consequência alguma, mas o nosso pedido é que o Senhor possa transformar a nossa mente, que a nossa mente seja renovada por meio da pregação da palavra, porque está escrito que nós devemos meditar nela de dia e de noite, para que assim nós possamos pensar como o Senhor quer que nós pensemos, para que a nossa vida possa, ó Deus, fluir para a glória do Teu nome. Não nos deixe sair daqui, ó Deus, com o pensamento, com a forma de pensar sobre a vida, com a nossa cosmovisão, a nossa forma de enxergar o mundo errada. Ajuda-nos, abençoa-nos. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, o Salmo 62, ele é um salmo muito bonito. Mas entender o que está por detrás dele, não é, o porquê ele foi escrito, é fundamental. Esse salmo a gente leu aqui a princípio. Ele foi escrito por Davi, num momento muito difícil da sua vida. Davi, ele teve vários filhos, teve filhos com mulheres diferentes. Naquela época lá o rei tomava para si mais de uma mulher. E naquele momento, na altura da vida dele, em que ele já estava na velhice, ele tinha um filho que era mais velho, depois de ter passado por todas aquelas situações dentro da casa dele, né? Só para te recordar, teve um filho dele que fingiu estar doente para que uma filha dele
pudesse ir lá cuidar dele, e esse filho estuprou a própria irmã, e aí veio o outro irmão e matou esse irmão que estuprou a irmã. Então assim, Davi viveu muitos problemas na casa dele, foi fruto do pecado dele, né? A gente precisa lembrar o que ele fez com Betseba e Urias, né? Urias era esposo de Betseba, Urias estava na guerra, Davi tomou Betseba para si, e depois o Senhor disse que não ia sair da casa dele aquela punição. Deus perdoou o pecado dele, mas disse que a família dele sofreria a punição. Tanto é que o primeiro filho de Davi com Batseba, que foi fruto ali da primeira relação de adultério, ele morreu bebezinho, né? Ele chegou a morrer. Pois bem, Davi tinha então um filho que ele era o mais velho e ele ia ser o herdeiro do trono. E ele não precisava fazer o que ele fez, mas ele acabou fazendo essas coisas. O texto vai dizer, em 2 Samuel, no capítulo número 14, no versículo 25, que Davi tinha um filho chamado Absalão e que ele não tinha defeito dos pés à cabeça. O texto diz que ele era muito formoso e muito bonito. O texto diz que todo final de ano ele cortava o cabelo dele e pesava 2 quilos. As mulheres de Jerusalém tinham inveja do cabelo de Absalão. Ele era realmente um homem, né, que tinha uma beleza fora de série. E é o texto bíblico que está dizendo isso, né? 2 Samuel 14, 25 vai falar sobre isso. Só que sabe o que Absalão começou a fazer? Absalão começou a usar, então, a sua imponência física e também a sua lábia, e ele ia todos os dias para a porta da cidade com 50 homens e carruagens, e essas pessoas que estavam indo para Jerusalém, elas iam para que o rei pudesse julgar a causa delas. O rei servia para isso. Você levava as suas coisas até o rei julgava entre certo e errado. Absalão esperava essas pessoas na porta da cidade, e ele dizia assim: o rei não pode atender vocês, mas o que vocês precisam? E aí Absalão então conversava com essas pessoas, resolvia o problema delas, e quando elas iam se ajoelhar aos pés de Absalão, Absalão segurava elas e dizia: não sei, você não precisa fazer isso. E o texto diz que com esse comportamento, Absalão foi ganhando o coração das pessoas que iam subir até Jerusalém. O primeiro ponto, a primeira aplicação para que eu e você levemos para a nossa vida com muito cuidado cada um de nós temos um ponto forte na nossa vida. E a gente tem que tomar muito cuidado para não usar ele para de alguma forma tentar manipular situações, para não tentar usar isso, certo, para o nosso benefício, mas de uma forma que seja errada. Absalão, ele usou a beleza dele, a posição dele como filho mais velho, para o quê? Para minar o reinado do pai dele, para usar, né, aquela influência e a beleza dele para enganar as pessoas. Então, a gente tem essa tentação na nossa vida, sabe? Existem pessoas que são muito inteligentes e que são tentadas a usar a sua inteligência para o mal, não é verdade? Quando você, por exemplo, olha a gente assiste alguns filmes, algumas séries, né, de fatos reais, você vê, por exemplo, alguns criminosos, a forma como eles usam a mente deles para planejar um crime, isso é uma coisa, né, acho que parou de novo. Isso é uma coisa assim absurda, porque de fato eles têm uma inteligência que se tivesse sendo usada... Hã? Não dá dano, né? Tem mais pilha aí, depois se der, a Angélica pega aí. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Por exemplo, a beleza dele, que ele usou, é uma coisa que tem que tomar cuidado. Não é? Não só mulheres, mas muitas mulheres usam a sua beleza, né, para, de alguma forma, obter algum benefício. Homens também usam a sua beleza para obter algum benefício. Eu não estou dizendo que é errado você usar, né, o que você tem de bom, mas a gente sabe quando a coisa está sendo distorcida, não é? Uma pessoa muito inteligente, ela pode usar a sua inteligência para várias coisas boas, ou então ela pode colocar a serviço do crime. Uma pessoa que tem uma beleza física acima da média, certo? Essa beleza física, ela pode servir para várias coisas, mas não para sensualidade e nem para, de alguma forma, atrair coisas
que não são legais, né? Não deve usar a sua beleza como, por exemplo, como moeda de troca, não é? Uma mulher bonita não deve estar com um homem só porque ele tem dinheiro, usar a sua beleza para então ir a um homem com dinheiro, coisas nesse sentido. Guarde isso no seu coração, nós somos tentados a fazer isso. O apóstolo Paulo, sabe o que ele diz? Ele sabia muita coisa, ele era um homem inteligente, a Bíblia diz que ele cresceu aos pés de Gamaliel, que era o maior mestre que tinha na época em Jerusalém. Quando ele chega em Corinto, o pessoal começa a pedir que Paulo demonstre poder e sabedoria, que ele comece a falar de forma sábia e poder de Deus descendo, né, do céu. Ele diz assim, olha pessoal, eu escolhi não saber nada e não trazer nada a vocês, a não ser Cristo Jesus e esse crucificado. Eu vim aqui para falar sobre isso. Paulo, então, ele de fato sabe que ele é um pregador, ele é um apóstolo, e ele não vai usar outros métodos para falar de Jesus, porque ele sabe que Jesus Cristo é suficiente para aquelas pessoas, né, o aceitarem. E ele vai falar, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 9, que existem muitos falsos superapóstolos, que o quê? Que falam coisas, que fazem coisas para dominar as pessoas que tinham acabado de conhecer a Cristo, e dessa forma então enganá-las, puxar elas para o caminho deles. Aí ele diz, esses super apóstolos, eles querem que vocês sirvam a eles e não a Deus. E aí ele vai dizer, eu prego para vocês para que vocês sirvam a Deus. Eu sou somente o quê? O mensageiro, mas na verdade o Deus a ser adorado é o Senhor. Mas existem falsos mestres que os ensinam para que você os adore. Então, esse aqui é o Absalão que usou de forma errada. A gente sabe que a história dele acabou mal, ele um dia fugindo, né? Porque ele tomou o reinado do pai, um dia fugindo, ele estava em cima de um cavalo, os cabelos dele ficaram presos nos galhos, né? E Davi tinha pedido para todo mundo que estava correndo atrás de Absalão, do lado dele, para não matar, ele era pai, né? Ele não queria que matasse, mas não teve jeito, né? O pessoal que andava com Davi, quando pegou ele, matou ele e falou, Davi morreu, não tem jeito, né? E tudo aí vai. Então, assim, ele ia herdar o reino e simplesmente aconteceu isso. E nessa época que Davi escreveu esse salmo, ele passou por uma situação muito difícil. Ele era um rei, assim, ele já estava velho. E quando Absalão expulsou ele do reinado, Davi teve que ir embora a pé, sabe? Numa situação, assim, humilhante. E tinha um homem chamado Simei, que começou a jogar pedra em Davi. Davi passando, ele jogando pedra e amaldiçoando Davi. Né? Então, assim, uma situação muito triste. Né? O que Davi estava vivendo nesse momento era um caos. E o fato dele fazer uma música, isso nos leva a entender que nos momentos mais difíceis da nossa vida, ainda que a gente esteja sendo traído, ainda que a gente esteja sendo injustiçado, ainda que as coisas não estejam caminhando do jeito que a gente imagina, nós precisamos continuar cantando a Deus, ou precisamos continuar adorando a Deus. Sabe outra coisa que esse salmo me ensina? O texto diz que Davi fez essa letra e passou para um homem chamado Gedutum. Esse homem, ele era um levita que tocava, certo, na casa de Deus. Não é? E ele era um homem que sabia então tocar harpas, lírias e as cordas dessa época. Então, aqui uma música foi feita. E eu aproveito isso aqui para dizer uma coisa para os irmãos. Olha, hoje em dia, às vezes a gente não sabe muito bem o que cantar a Deus. Né? Deixa eu te dizer uma coisa. O texto que nós lemos vai falar sobre Davi mostrando, né, derramando o seu coração diante de Deus e mostrando a sua confiança no Senhor. Né? E a gente vai ver muitos outros salmos bíblicos, por exemplo, o Salmo 150 vai dizer adorai o Senhor, toda a terra adorai o Senhor, e por aí vai. Então, bom, como uma igreja deveria cantar a Deus? Uma igreja deveria dividir os seus louvores entre louvores em que a gente vai só exaltar a Deus e louvores em que a gente vai derramar nossa alma na presença de Deus. Agora, hoje em dia, existe uma balança que está meio desajustada. Como parece que é tudo sobre o ser humano, a maioria das músicas é só a gente querendo derramar nossa alma diante de Deus, no sentido de que Deus, eu preciso do Senhor,
Aí a gente canta muito aí está desajustada a balança, né? E a gente precisa voltar então um pouco para cantar que Deus é soberano, Ele está nos céus, nós amamos Ele, toda a glória a Ele, então a gente precisa desse tipo de louvor. Então sempre que você for adorar a Deus, lembre, sim, você pode fazer como Davi no Salmo 62, cantando, mas você deve também, né, entrar na presença de Deus sem falar de você, mas falar dele. Porque a primeira coisa, nós somos criados para várias coisas, mas a primeira coisa a qual nós somos criados é para adorar a Deus. E ele vai dizer, a minha alma descansa somente em Deus, verso 1. Dele vem a minha salvação. Davi, então, ele adota o silêncio, certo? Diante dessa perseguição, diante desse momento em que ele está passando por absurdos, injustiças, certo? Pare para prestar atenção nisso, viu? Por favor, se sempre que você passar por uma adversidade, você achar que tem que abrir a boca para se defender, você ainda não entendeu que a Bíblia está falando sobre, né, as coisas de Deus. Deus, ele é justo. Deus não é vingativo, mas ele é justo nas coisas que ele faz. E a Bíblia diz que a nossa justiça é como um trapo imundo. Se sempre que eu sou injustiçado eu querer resolver isso com as minhas mãos, a verdade é que eu vou perder muito tempo e vou fazer muitas coisas que são desnecessárias. Davi, então, ele vai usar, né, o silêncio para que a alma dele possa descansar somente em Deus, porque ele sabe que a salvação dele só vem de Deus. O que ia salvar ele, o que ia voltar ele para o reino, foi Deus que prometeu que ele ia ser rei. Ele sabia que não era exército nenhum, ele não estava a fim de brigar com o filho dele, ele era pai, ele estava querendo de fato, sabe, que o coração dele ficasse em paz no meio de toda aquela guerra. E aí eu digo isso a você, no meio dessas guerras que a gente enfrenta na nossa vida, no nosso dia a dia, escolha o silêncio, mas o silêncio em que você coloca a sua alma diante do Senhor e diz, Senhor, a minha salvação é só tua. Então não adianta eu tentar mover céus e terra, colocar sobre os meus ombros tanto peso, eu não posso resolver. Verso 2, somente Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha torre, segura, eu jamais serei abalado. Ele coloca o seu coração em Deus. Então, eu quero que você perceba isso. Davi sendo expulso do palácio. Imagina essa cena, certo? Ele sendo expulso, tendo que sair de cabeça baixa do palácio, sem roupas reais, sem nada de tesouro, e ele tendo que andar, já velho, por um caminho para sair de uma cidade, Jerusalém. E um homem no meio do caminho começando a jogar pedra nele e amaldiçoar a vida dele. E ele o quê? Nesse momento, ele não olha para esse homem, ele não pede para esse homem parar de tacar pedra. O texto diz que Davi vai dizer, pode deixar ele continuar atacando pedra. Davi também não olha para Absalão com o coração ruim, e ele só ora pedindo que Deus tenha misericórdia para Absalão recobrar o juízo, não é? E a oração dele é essa, eu sei que Deus é minha torre segura, eu sei que eu não vou ser abalado. Então, nos momentos de dificuldade na nossa vida, entenda, essa é a nossa oração. Eu sei que eu não serei abalado, porque Deus é a minha torre segura. A gente precisa fazer uma escolha. Ou a gente olha para os problemas quando eles aparecem, ou a gente continua olhando para Deus quando as adversidades vêm. Porque as adversidades elas vão vir de muitas maneiras diferentes. E o propósito delas é tirar os nossos olhos de Deus e colocar os nossos olhos nelas. E aí é que é o problema, porque se eu coloco os meus olhos nas adversidades, eu perco fé, eu não consigo agir pela fé e muitos problemas acontecem. E aí é que eu falo, qual que é o problema de igrejas que só pregam a respeito de questões que envolvem vencer problemas emocionais? Tem muita igreja que só fala sobre a forma de você vencer a ansiedade, a depressão, o burnout, através de um melhor andamento ou de uma melhor forma de você observar a situação. Tá? Eu não nego que existem coisas boas nisso, mas a Bíblia nos diz que nós devemos olhar para Deus. Então, a igreja ela tem o papel de pregar a fé. Então, pregando a fé, eu preciso te dizer que você não vai vencer as suas lutas, as suas ansiedades, as suas preocupações, não é olhando para elas e
tentando olhar de uma maneira mais diferente. Eu preciso dizer para você aquilo que a Bíblia diz, que é: não olhe para essas coisas, porque Deus é o seu Senhor e você jamais será abalado. É isso que a Bíblia diz. Você precisa lembrar do apóstolo Pedro quando Jesus disse: vem sobre as águas. E ele olhando para Jesus, ele estava andando, mas quando ele olhou para as circunstâncias, ele começou a afogar. Então, use a sua fé, e a sua fé deve ser usada como? Para continuar olhando para Jesus. Muita gente tem dificuldade, né? Dificuldade de como exercer a fé, de como ter fé. A Bíblia diz que fé não é uma coisa que você produz pela sua força. Fé é uma coisa que Deus te dá. A Bíblia diz que é um dom de Deus. E aí o que você faz com o dom que Deus te deu? Aplica ele. Como? Olhando para Deus e não para as adversidades que vêm sobre você. Verso de número 3. Até quando todos vocês atacarão um homem que está com um muro inclinado ou com uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo da sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Então perceba uma coisa, a fé também não é a negação da realidade. Davi tinha ciência de que as pessoas estavam olhando para ele e vendo que ele já era um rei que já não tinha mais a mesma disposição para guiar uma nação. Então ele diz, eles querem pegar, entortar já os muros que estão caindo, né? Eles querem lutar contra mim, já sabe que eu já estou, né, no período da minha descendência, né, decadência. Ele está caindo. Mas ele vai dizer o seguinte, né, que essas pessoas, elas estavam perto dele. E essas pessoas se deliciavam com mentiras. E com a boca elas abençoavam, mas no íntimo eles amaldiçoavam. Isso aqui é a descrição clara do que é a bajulação. É você, de frente da pessoa, bajulá-la, abençoá-la, no caso, falar palavras boas, e nas costas, você falar mal, ou dentro do seu coração, você amaldiçoar. O mundo que a gente vive hoje é tão terrível que as pessoas elas podem estar rindo para nós, falando coisas para nós, e dentro do coração, elas podem estar dizendo que morra esse cabra, que morra essa mulher. Isso é uma coisa séria. E ele entendeu isso. Ele sabia que ele estava vivendo no meio daquela situação. Então eu quero te dizer um negócio. Nós também estamos sujeitos a isso. Agora, por que a gente vai ficar se escandalizando sempre que a gente perceber que isso está acontecendo conosco? Não se escandalize com isso, não. Um dia foram contar para Jesus uma fofoca e falaram, Jesus, falaram do Senhor. Jesus disse assim, olha, do homem, vocês não precisam contar nada para mim. Eu conheço a natureza humana. João capítulo 2. Então, por que a gente fica tão apavorado quando essas coisas acontecem? É óbvio que quando elas acontecem, Deus vai lhe dar uma direção para que você se afaste, para que você saiba se posicionar de uma maneira para você não ser tocado por essa falsidade, por essas mentiras. Mas, saiba, elas sempre vão rodar as nossas vidas. Então, eu quero que você entenda que você e eu precisamos parar de ficar assustados com a maldade humana. Gente, a maldade humana, ela é muito grande e Deus nos guarda dela. Então, quando o Senhor permitir que você perceba essa maldade perto de você, não é para você assustar, é simplesmente para você orar e se posicionar da forma correta. Verso de número 5, descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Olha o que ele está dizendo. Para que eu vou ficar olhando para quem está falando bem de mim aqui, por trás está falando mal? A minha alma, eu quero descansar ela só em Deus. Eu não vou estar preocupado, pode ser o meu filho aqui, vem aqui na minha frente, se ajoelha, me abençoa com as palavras, fala coisa boa, depois vai na porta da cidade me trair, não tem problema, a minha alma descansa somente em Deus. Consegue entender como Davi, ele se sobressai diante dos problemas, diante das traições, diante das dificuldades? Então, diante dos problemas mais difíceis que a gente tem que lidar na nossa vida, eu quero lhe aconselhar fortemente, pare de se surpreender com as maldades e coloque seu coração em Deus, porque somente nele você vai encontrar esperança, salvação, como diz o versículo 6. Somente ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha torre segura e nele eu não serei abalado.
certo? Ninguém pode ser a nossa torre segura, sabe? Nem mesmo seu esposo, seus filhos, ninguém pode ser a nossa torre segura. A única torre segura que nós temos é Deus. E é nele que nós precisamos colocar o nosso coração para que assim a gente não seja abalado. Como Davi também escreveu o Salmo 125, que nós, quando temos o nosso coração em Deus, nós somos como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem firmes para sempre. O Salmo 42 diz assim, que aqueles que têm o coração firmado no Senhor, eles não temem más notícias. A pregação aqui hoje é para você entender o seguinte, quando o seu coração começar a se abalar, você precisa se lembrar que Deus é o seu descanso, que Deus é a sua torre, que Deus é a sua salvação, que nenhuma dessas coisas que você está passando é novidade para Deus. Ele está cuidando de você em todos esses momentos, em cada detalhe específico da dificuldade que você está. Verso 7, a minha salvação e a minha honra depende de Deus. Ele é a minha rocha firme e o meu refúgio. Ele sabe então que a honra dele, que estava sendo atacada, não é? Por causa dessa ressurreição que ele, como é que fala, meu Deus? Ele estava passando por uma, como? Não, ele estava sendo, o filho dele estava passando por cima dele, estava então tentando tomar o trono, ele passando por uma desonra muito grande, e a oração que ele faz é, Senhor, eu sei que é de Ti que vem a minha honra, eu sei que é de Ti o meu refúgio. Então ele de fato sabe que o que vai justificar a vida dele é o próprio Deus. Verso 8 diz, confie nele em todos os momentos, Apollos, e derrame diante dele o coração, pois Deus, Ele é o nosso refúgio. Então, o texto nos chama para colocar e derramar o nosso coração diante de Deus. E a gente vai se lembrar de algumas pessoas nas Escrituras. Eu estou com um problema aqui na perna, eu vou sentar um minuto. Por exemplo, a gente falou sobre Maria. Maria, a Bíblia diz que ela tinha um perfume muito caro, ela derramou aos pés de Jesus. A Bíblia diz que tinha uma mulher que ela era Ciro-Fenícia e tinha uma filha endemoniada. Ela foi até Jesus, se jogou aos pés de Jesus, pediu, clamou, implorou, e Jesus foi e fez, abençoou ela. A gente tem nas Escrituras uma mulher que tinha 12 anos, que ela tinha um fluxo de sangue, um fluxo sanguíneo. O texto diz que ela gastou todo o dinheiro dela, certo? Colocando nos médicos e não houve solução, mas quando ela se jogou aos pés de Jesus, ela foi curada. A gente sabe muito bem então que quando a gente derrama a nossa alma diante de Deus, nós estamos prontos então para viver algo que é maravilhoso. O texto então vai continuar dizendo, e aqui a reta final nossa as pessoas de origem humilde não passam de um sopro, e as de origem importante não passam de mentira. Colocadas juntas na balança, elas pesam menos que um sopro. Ele está querendo dizer o seguinte, se você pegar uma pessoa pobre, pegar uma pessoa rica, e botar na balança de Deus, é tudo um sopro. Então ele está querendo dizer o seguinte, olha, a gente olha para tudo na vida, e às vezes a gente quer fazer comparações com relação a questões humanas. Mas ele quer dizer que quando Deus nos pega e nos olha, Deus nos olha num sentido total de que nós somos humanos, e quando Ele nos põe na balança, não tem quem é inteligente, quem não é, quem é pobre, quem é rico, todos são um sopro na mão dele. Então Davi tem a certeza de que, sendo ele rei ou não rei, sendo ele, tendo o filho dele usurpado ou não usurpado o reinado, ele sabe que ele está na mão de Deus, e que se for para ele perecer, ele vai perecer, porque tudo está na mão do Senhor. O verso número 10 diz, não confiem na exortação, nem se iludam com os bens roubados, na extorsão, nem se iludam com os bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não põe o seu coração nela. Isso aqui é uma coisa muito séria, certo? Nós precisamos tomar muito cuidado para não colocar o nosso coração nas coisas que Deus vai nos fazendo ser bem-sucedidos. No caso aqui, Davi foi um homem que viveu tempos de muitas riquezas na vida dele. Mas, ao que tudo indica, ele nunca colocou o coração nessas riquezas. E esse é o problema, é colocar o coração
nas riquezas. Colocar o coração nas riquezas é fazer o que Paulo disse que a gente nunca pode fazer, que é amar o dinheiro. E outra coisa, nós nos enganamos muito, sabe? Tem uma forma muito mais clara de você se avaliar sobre o seu amor pelo dinheiro, ou a sua forma de lidar com o dinheiro. Por exemplo, a Bíblia diz que o que fala a boca está cheio o coração. Às vezes a nossa vida ela é cheia de palavras e pelas nossas palavras a gente consegue perceber que o dinheiro manda, o dinheiro domina. Não é? O nosso tempo, com o que nós gastamos o nosso tempo também vai nos mostrar um pouco, né, daquilo que domina a nossa vida. Então o texto está sendo bem claro. Não coloque o coração no dinheiro. O dinheiro pode ser a maior derrota de muitos. A Bíblia diz que muitos que tinham fé, que começaram a buscar demasiadamente, de forma desenfreada, o dinheiro, eles acabaram caindo da fé e sofrendo tormentos eternos. Então, nunca coloque o coração no dinheiro. E aqui ele fala algo muito interessante no verso 11. Uma vez Deus falou e duas eu ouvi, que o poder pertence a Deus e que contigo, Senhor, está o amor leal. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Quando ele usa essa expressão, Deus falou uma vez e eu ouvi duas, é porque ele está reafirmando que isso aqui é muito importante. Deus falou uma vez e eu ouvi duas, que o poder pertence ao Senhor e que ali, né, eu posso confiar. Então, 3 coisas a gente destaca para que a gente possa fazer uma oração. Não é? 3 coisas eu quero destacar aqui para ser a nossa conclusão, para a gente orar. Davi, ele deixa bem claro a primeira coisa de que Deus, ele é o Todo-Poderoso. Quem tem todo o poder não são os reis, não são os domínios, não são as nações. Deus, ele é Todo-Poderoso. E é por isso que toda essa oração que ele faz, em forma de cântico, é uma oração dizendo: Deus é refúgio, Deus é fortaleza, Deus é escudo, Deus é aquele que protege em todos os momentos. O segundo ponto, ele vai dizer que Deus oferece a graça que nós precisamos no momento que nós estamos passando. Então, dependendo da dificuldade que você está vivendo hoje, você tem disponível diante de você a graça que você precisa. Então, sempre lembre disso, Deus nunca nos dá uma graça menor do que a que a gente necessita. E é por isso que a Bíblia diz que não sobrevém ao ser humano tentação que não seja suportável. Deus envia o escape. E por fim, Davi, ele mostra que Deus, ele retribui cada um as suas obras. A gente não pode se esquecer disso. Deus, ele continua sendo justo. Deus, ele não é vingativo, mas ele é justo. E o que as pessoas plantam, elas colhem. A morte de Absalão foi o quê? Uma colheita pela sua rebelião, pela sua infidelidade, por todo o seu caminho. Então, tudo aquilo que se planta, se colhe. Alguém vai dizer, mas alguns nunca vão colher em vida. Colhe em vida. Só Deus sabe o tormento que existe dentro do coração de cada um e os tormentos que as pessoas sofrem, né, sem que elas contem para ninguém. Então, existe sim um grau de punição ainda nessa terra, antes que seja a punição final que está por vir, né, no novo céu e na nova terra e no lago de fogo. Então, quando você está vivendo algum momento que parece ser de muita injustiça, você pode olhar para o poder de Deus, que é maior do que qualquer pessoa que pareça forte e que possa estar querendo, né, dominar você. Você pode olhar para a graça de Deus, que Ele vai te possibilitar ter a graça suficiente para viver esse momento até que ele acabe. E por fim, lembre, as pessoas elas vão ser, né, punidas, né, pelas coisas que elas fazem. Por isso que em Gálatas diz, quem planta na carne, colhe destruição. E isso é algo que o Senhor nos deixou escrito para a gente entender. Vamos nos colocar de pé para a gente fazer uma oração? Vamos pedir que Deus nos ajude a usar a nossa fé, para que a nossa fé seja algo vivo,
para que a nossa fé seja algo praticável, para que a nossa fé seja maior do que os insultos que a gente recebe, para que a nossa fé seja maior do que as injustiças que a gente passa, para que a nossa fé não nos faça, que a nossa fé seja maior do que os sentimentos que a gente tem às vezes no coração, de amargura, de tentar pagar o mal, de não aceitar, de ficar com raiva. Que Deus possa nos ajudar a vencer todas essas coisas. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, aumenta a nossa fé. Não importa o que a gente viva, o que a gente passe, não importa as dificuldades. A fé que o Senhor nos deu é maior, é um dom do Senhor. Alguém pode orar nesse dia de hoje e dizer: ah, Senhor, eu não tenho fé. O Senhor mesmo diz: a fé é um dom de Deus. Por isso o Senhor nos dá essa fé. Aumenta a nossa fé hoje, se assim é possível. Como diz o texto, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Que a partir de hoje, Senhor, todos aqueles que tentarem, Senhor, nos derrotar, que os nossos olhares não fiquem fixos nessas pessoas que querem nos derrotar, mas que a gente volte a olhar para o céu e dizer: Senhor, Tu és a minha segurança. Eu fico em silêncio e o meu coração repousa em Ti. Me ajude, Deus, a não deixar o meu coração ficar inflamado de ira quando alguém se colocar no meu caminho com palavras de bajulação, mas que o coração deseja o meu mal. Que a gente não fique preso nessas coisas. Deus é o nosso refúgio. Em Deus nós descansamos. Em Deus nós temos a certeza de que essas coisas vão passar e nós não vamos perder por estar fazendo o que é certo. Por isso disse o Senhor Jesus que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas nós devemos fazer com os outros aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem com nós. Mas ainda que os outros não façam coisas boas para nós, que o nosso coração não se apodreça dessa forma, porque as coisas ruins, elas tentam nos tocar para tentar nos apodrecer. Mas nós temos, Senhor Deus, que dar 2 passos para trás, olhar para os céus e dizer: Senhor Jesus, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha torre, e o meu coração vai descansar em Ti, e não nessas palavras ruins que eu ouvi, e não nesse caos que eu estou vivendo, não nessas coisas que essas pessoas estão fazendo contra mim. Ajude a minha fé a ser prática, ajude os meus olhos a estarem fixados no Senhor, me ajude a fazer orações e cantar canções que de fato sejam para a Tua glória e para que a minha fé seja praticável. Nos ajude, Senhor. Quantas vezes nós não entramos na igreja, como nesse dia de hoje, pedindo: responde-me, Senhor, fala comigo, Senhor, ajuda-me, Senhor, e a resposta é: tire os seus olhos das coisas que estão à sua volta e olhe para o Senhor, que está acima dos mais altos montes. Ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. É o Senhor, Criador dos céus e da terra, nada foge do seu controle. Recebe o nosso louvor nesse dia, Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Enquanto adoramos, em meio às tribulações, o nosso Deus é Senhor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome invisível é, os reinos vêm e vão, teu nome assim está. Teu nome incomparável é. Não